E aí, pessoal, tudo bem? A gente está chegando ao fim dessa jornada aqui, dessa temporada de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai retomar o assunto aí das preces espíritas, mais especificamente a prece por um inimigo que morreu. Isso aí está lá no item 67 e 68 do Evangelho. E antes da gente falar da prece, eu acho que vale a gente, já que a gente está chegando no fim, só a gente fazer uma pequena retrospectiva, uma pequena reflexão em relação a uma questão. Toda a doutrina espírita, ela foi desenvolvida, foi estudada e foi codificada pelo Kardec, considerando uma sequência lógica e inteligente. A doutrina ela tem 3 pilares: filosófico, moral e prático. O pilar filosófico nós encontramos no Livro dos Espíritos. Toda a filosofia espírita ela está basicamente descrita ali. O aspecto moral da doutrina a gente encontra aqui no Evangelho. E o aspecto prático no Livro dos Médiuns. Basicamente isso. Tanto que essa sequência ela tem um porquê de ser, que a primeira pergunta que Kardec fez na obra é: o que é Deus? Isso é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a partir daí ele vem nos conduzindo para um desfecho, vamos assim dizer, obedecendo toda uma sequência de estudos, para que a gente entenda, primeiro, a origem, a essência e o destino dos espíritos, e depois a tarefa que a gente tem que cumprir, qual que é a nossa função, e como que a gente pode cumprir isso de acordo com os preceitos de Deus. E quem nos ensinou a prática disso não foi ninguém menos do que Jesus. Então, quando a gente chega no tema das preces, a gente vai ver que tem prece para temas diversos. Mas isso aqui nada mais é do que um reflexo de tudo aquilo que a gente já estudou no decorrer da obra. Então, quando a gente fala de prece para um inimigo que morreu, a gente tem que fazer uma remissão ao capítulo 12, amar os vossos inimigos. Jesus ele é bem claro no sentido de que a caridade para com aqueles que são nossos desafetos, ela é a mais sublime de todas. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que, e o Kardec mesmo reproduz isso, que é praticamente impossível no momento atual que nós nos encontramos enquanto espíritos, a gente ter a mesma afeição, o mesmo carinho, a mesma proximidade e o mesmo gosto por um inimigo do que a gente tem com as pessoas que nos amam e que a gente ama. Os nossos parentes, os nossos amigos, familiares, enfim. Então ele deixa bem claro o que é o amar o inimigo. É simplesmente não nutrir o desejo de vingança, não alimentar o ódio e a mágoa. E no capítulo 12, existe um trecho muito interessante que diz respeito aos inimigos desencarnados, que tem a ver com a prece de hoje. Eu não vou ler a prece, isso está no Evangelho, eu vou só entrar na questão conceitual, até porque a prece, isso aqui é uma ideia, as preces espíritas elas são
O Kardec nos dá uma ideia de como a gente pode fazer, mas cada um faz do jeito que acha melhor. Mas lembrando que para Deus, assim como para os espíritos, para o plano espiritual, as palavras pouco importam. O que importa é o nosso sentimento, é a forma com que nós pensamos e a nossa, como eu vou dizer, intenção. Então, de nada adianta eu usar palavras bonitas, um português erudito, rebuscado, se eu tenho um sentimento pobre, fraco. O que é a questão? O segundo mandamento de Deus é amar ao próximo como a ti mesmo. Por que isso? Nós somos todos filhos de Deus. E Deus quer que seus filhos, eles convivam com harmonia. Pelo menos com harmonia entre eles. Então, se a gente se predispõe a fazer a caridade, a beneficência, a primeira coisa que nós temos que exercitar é deixarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho de lado. E quando alguém surge em nossas vidas com, entre aspas, a alcunha de inimigo, que isso é muito subjetivo, o inimigo, uma pessoa que pratica um homicídio contra um ente querido nosso, realmente ele fez um mal objetivo. Mas muitas vezes na nossa vida existem questões subjetivas que nos levam a crer que o outro é nosso inimigo. Por uma questão de interpretação errada, por uma questão do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Então essas pessoas que surgem em nossa vida como supostos inimigos, elas vieram com um objetivo missionário. Justamente a gente exercer a caridade. Para a gente aprender a deixar o nosso orgulho de lado, a nossa vaidade, né? Que é o pior dos males da terra, o pior vício, é o vício do orgulho. Então essas pessoas, elas surgem em nossas vidas para que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que a gente estuda, ou tudo aquilo pelo qual nós viemos aqui para a Terra. E quando essa pessoa, e a gente tem que procurar se acertar com essa pessoa enquanto ela está viva. Porque a morte nada mais é do que uma simples passagem. Mas o espírito, ele permanece. E o que o espírito leva são os sentimentos. Então, se a gente não se acerta com uma pessoa enquanto viva, a partir do momento do desencarne, a relação continua sendo a mesma. Só que com uma questão muitíssimo importante. Na Terra, a suposta inimizade, ela cessa supostamente também com a morte. É temporária. Mas no plano espiritual, ela persiste por séculos, muitas das vezes. E aí a gente ganha um inimigo oculto, um inimigo desencarnado, o famoso obsessor. Para quem vive, para quem trabalha, para quem milita nas sessões de desobsessão, é muito comum, é corriqueiro. Toda sessão nós vamos nos deparar com espíritos vingativos, espíritos odiosos,
que carregam esse sentimento de vidas distantes. Então, se a gente, não vou dizer se a gente quer se livrar disso, mas se a gente pretende exercer a caridade, vamos começar pelos nossos inimigos, não desejando o mal a eles e, na medida do possível, desejando o bem. E quando um desafeto, uma pessoa que, não vou colocar só como inimigo, mas todas as vezes que uma pessoa a qual a gente tinha uma certa divergência vier a desencarnar, vamos elevar os nossos pensamentos e direcionar os sentimentos mais nobres a essa pessoa, principalmente pedindo perdão a ela e de coração dizendo que se eventualmente ela fez algo que nos fez mal, que nós a perdoamos. Vamos deixar de lado aquele sentimento rancoroso e vingativo. Pelo contrário, vamos fazer uma prece para essas pessoas para que elas encontrem a luz, encontrem o discernimento, encontrem estudo e sigam a sua jornada rumo ao progresso. Isso vai fazer muito bem, vai evitar da gente ter problemas no nosso cotidiano e ainda muitas das vezes a gente vai ajudar uma pessoa a encontrar luz. Às vezes essa pessoa que nos fez mal, que é o nosso inimigo, ela fez mal para um monte de gente. E ela precisa, e ela vai cair no esquecimento, muito provavelmente, pós-mortem. E cabe a gente orar para que essa pessoa encontre o amparo de espíritos da mais elevada estirpe espiritual. Tá certo, meus amigos? O que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu acho que a gente tem que fazer a prece sempre, para tudo e para todos. A gente tem que orar e agradecer a Deus de manhã e à noite. E a gente tem que pedir perdão pelas nossas falhas, nossas imperfeições a todo instante. E para aqueles que a gente mantém um certo sentimento negativo, a gente tem que se desvencilhar e lembrar que um dia isso tudo vai passar. Só depende da gente. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.